Vou esperar o pessoal conectar. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Essa é a aula de revisão. Estou gravando aqui final de expediente, aquele dia cheio, cansada, mas muito grata de estar aqui com vocês e muito feliz de estar gravando e compartilhar esse conhecimento que eu tenho com vocês. Bom, vamos rememorar. Essa é a aula sobre tabelas dinâmicas. Foi, na verdade, uma revisão da aula que eu dei no sábado, mas ela também é para você que perdeu a aula e gostaria de saber do conteúdo, fazer o exercício, poder entregar ele na sexta-feira e ganhar aquele certificado assinado por mim. Então é isso, pessoal. Vamos começar a aula. Ela é a poderosa tabela dinâmica, um recurso completo que tem no Excel. Ele é capaz de substituir fórmulas e dar respostas através de um botão que a gente tem, e você consegue configurar suas tabelas para responder aquilo que você precisa. Ou seja, ele vai substituir algumas formas de lógica, algumas fórmulas condicionais de contagem, de soma, de média e tantas outras coisas que você consegue fazer de forma automatizada, sem precisar selecionar fórmulas. Eu recomendo muito que você aprenda isso, inclusive ele é ideal para quando você tem pouco tempo para responder um relatório, para gerar um dado, para gerar uma informação. Ele é ótimo para você gerar em pouco tempo. Então, eu vou começar a partir do exemplo que eu dei na aula passada, que é o case da pizzaria. E como é que isso vai funcionar? Lembrando que nessa primeira aba, eu dou passo a passo de como você seleciona a tabela dinâmica, tá? Mas eu vou fazer aqui com vocês e vocês me acompanham, tá bom? Eu vou ler o case e a gente vai resolver isso juntos, tá? Primeiramente, vamos lá. Uma rede de pizzarias tem um registro de todos os clientes que frequentaram e o quanto pagaram em uma de suas pizzarias durante a semana. Responda as questões abaixo utilizando a tabela dinâmica. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma tabela com 1000 registros que uma pizzaria tem, que uma pizzaria realiza. É uma rede de pizzarias, né? E ela tem exatamente, vamos ver aqui no filtro, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 restaurantes. E essa rede tem cada restaurante em um bairro aqui da cidade de São Paulo. E, além disso, para cada cliente que frequenta um desses restaurantes, ele pega o cadastro com nome, sobrenome, e-mail, vê em qual dia da semana essa pessoa consumiu na pizzaria, em qual bairro ocorreu esse consumo e o quanto essa pessoa gastou. E assim sucessivamente. Aqui nós temos os registros de segunda-feira, para cada um dos bairros e dia da semana. Temos em seguida, até o final dessa tabela, vamos ver, até sexta. De segunda a sexta-feira, a gente tem registros de consumo. Vamos supor que essa pizzaria faça esses registros para entender como é que é o fluxo durante a semana, né? Diferente do final de semana, que tem muita gente que gosta de sair para comer, eles querem entender a dinâmica de segunda a sexta. E algumas perguntas devem ser respondidas a partir desses registros que eles tiraram. Eles querem condensar informações para entender as relações de consumo por dia de semana, a relação de consumo por bairro, a relação de consumo por restaurante e assim sucessivamente. Como é que a gente pode responder isso sem fórmula, mas com tabela dinâmica? Vamos à primeira pergunta. Vamos aplicar a primeira tabela dinâmica contextualizada à nossa primeira pergunta. Ó, para conhecer um pouco da rede, quantas pizzarias essa rede tem em cada bairro? Vamos olhar nossa tabela de registros. Eles têm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bairros. E a gente quer responder por tabela dinâmica. Quantas pizzarias essa rede tem em cada bairro, ou seja, quantos restaurantes você vai encontrar dessa rede por bairro. A gente poderia responder isso por que fórmula?
por Conte-C. Como seria com a fórmula Conte-C? A gente foi aqui. É uma fórmula que tem apenas um critério, né? Então, a gente vem aqui, ó, só ver quantos bairros foram registrados, Conte-Cs, na verdade. Eu quero entender quantos restaurantes, né, eu tenho por bairro. E a gente tem duas opções para fazer isso, por Conte-C e por tabela dinâmica. Então, vamos fazer por tabela dinâmica, que é mais tranquilo. Como é que a gente seleciona a tabela dinâmica? Primeiramente, a gente vem aqui, ó, na primeira célula da sua tabela, dá um Ctrl Shift para baixo, selecionou, continua com o botão apertado em Ctrl Shift, agora Ctrl Shift para o lado. Selecionou toda a tabela. Ó, veja, pessoal, a gente pegou tudo, do 2 ao 1000. Então, o que que a gente faz? A gente vem aqui, ó, inserir nessa guia, seleciona inserir e tabela dinâmica. Bom, essa é a tabela 1, que ele chama de a tabela que a gente selecionou. E nessa configuração, a gente pode orientar o Excel a fazer em outra planilha, ou pode fazer nessa mesma, mas eu recomendo fazer em outra, até por questões de organização. Dá o OK, e aqui nós temos o campo da tabela dinâmica. Eu vou descer aqui minha câmera. Agora, pessoal, o que que a gente faz? Eu vou fechar aqui e me despedir. Beijo, gente. Fiquem com o meu áudio. Aqui, pessoal, é a tabela dinâmica. A gente clica nela e aparecerão o que a gente chama de campos da tabela dinâmica. E como é que eu respondo? Quantas pizzarias eu tenho por bairro? Eu venho aqui, ó, pego o campo bairro e eu quero calcular na estrutura da tabela a quantidade de restaurantes por bairro. Vejam aqui, ó, tenho todos os bairros enumerados e eu posso vir aqui e falar, eu quero contar a quantidade de restaurantes que eu tenho por bairro. Eu venho aqui, ó, restaurante, vou em valores e faço contagem. Pessoal, eu tenho dessa quantidade de registros, esse tanto de restaurantes por bairro. Basicamente, ó, campo linha, eu seleciono todas as linhas da minha tabela e quando eu quero relacionar as contagens, eu venho aqui, ó, arrasto o restaurante, jogo no campo valores e seleciono, vai estar escrito assim, contar. Aí eu venho aqui. Será que está nessa ordem? Vamos ver aqui. Ó, Chácara Flora, Jardins, Moema, Morumbi, Perdizes, Tatuapé e Vila Mariana. Ó, ele está na mesma ordem. Só venho aqui, ó, dou um Ctrl C, volto no case e dou um Ctrl V. Pronto, pessoal, eu selecionei a quantidade de registros que eu tenho por bairro nessa tabela. Aí eu posso dar uma ajustada aqui na página inicial, ó, centralizo o valor. E posso fazer outra coisa também. Seleciono esse campo aqui para deixar ele formatado, né? Página inicial, pego esse pincelzinho, ó, que chama pincel de formatação. Eu simplesmente clico aqui, ó, agora para copiar o formato dessa tabela nessa coluna aqui, para ficar igualzinho, ó, para a gente não perder o estilo de formatação. Então é isso, ó. Quantas pizzarias essa rede tem por bairro? Verdade é quantos registros a gente tem de frequência, né, de clientes nesse bairro. Agora a pergunta que eu faço é, quantos restaurantes essa rede tem por estabelecimento? Ou seja, quantas vezes cada um desses restaurantes vai aparecer na nossa lista? Ou seja, vamos dizer assim, quantos registros nós temos de restaurante por estabelecimento? Novamente, a gente volta aqui na nossa tabela dinâmica. Tá vendo que a gente vem aqui
Na nossa linha a gente tem bairro, a gente tira o bairro, ó, clica nele e coloca restaurante no lugar. E ele vai surgir nessa ordem aqui. E eu quero saber quantos restaurantes essa rede tem por estabelecimento, ou seja, quantos restaurantes da 1900 a gente tem, quantos restaurantes da 1901, da 1903 e assim sucessivamente. Bom, registrados nós temos isso. Então, a gente vem aqui, ó, a gente manteve o campo de contagem e só vemos aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. E a gente pode vir aqui, ó, total geral, dar um soma e selecionar. E é isso, a gente tem 1000 registros e eu quero saber quantos registros eu tenho nessa tabela, quanto foi registrado de cada restaurante nessa tabela. Agora, viu que a gente respondeu por tabela dinâmica, né? Qual a pergunta que a gente pode fazer? Qual o total que a rede arrecada em vendas em cada bairro? Agora a gente vai usar um outro recurso que eu posso chamar, a gente poderia usar soma-Cs, que são 2 critérios, né? Que é bairro e o valor que cada cliente gastou no total. Como a gente pode usar a tabela dinâmica? Eu vou usar as duas formas e mostrar que dos 2 caminhos é possível responder a mesma pergunta. Vamos aqui, ó, na planilha 1 da tabela dinâmica. O que ele quer saber? Qual que é a estrutura? Ó, eu tenho os bairros e quero saber quanto que foi gasto em cada bairro de segunda a sexta-feira. Eu venho aqui, ó, seleciono o restaurante, tiro esse campo, volto para a configuração original da tabela dinâmica e venho aqui, ó, bairro. A gente tem todas as linhas do bairro e eu quero o valor. Porém, eu não quero fazer uma contagem do valor, eu quero fazer uma soma. Eu venho aqui, ó, nessa alça, seleciono configurações do campo de valor e soma. Clico aqui e OK. O que ele está me dizendo? Que de segunda a sexta, a Chácara Flora recebeu R$14.111, Jardins R$9.007, Moema R$15.065. Foi o quanto cada um desses bairros, ou seja, qual foi o bairro que faturou mais? Ó, a gente já vê aqui, Moema foi um bairro que fatura bem com a rede de pizzarias, Vila Mariana também fatura bem com a rede de pizzarias, Morumbi e Chácara Flora. O que a gente faz? A gente vem aqui, ó, dá um Ctrl C e Ctrl V. Nessa mesma ordem. Thaís, você disse que vamos formatar também, ó, página inicial, a gente pega o pincelzinho de formatação, ó, vem nesse formato que parece que está correndo, né, as linhas, e a gente só clica aqui, ó, com o pincelzinho e pronto. Vamos também configurar o campo para valores, ó, monetários, a gente vem aqui, ó, seleciona em moeda e pronto, a gente tem o valor que cada bairro recebeu durante a semana a partir, né, do total que cada cliente gastou. Prosseguindo, se a gente perguntar qual que é o ticket médio por bairro, novamente, a gente volta na nossa planilha. Aqui, a gente não configurou o campo soma, eu quero saber a média por clientes no total por bairro, ou seja, quanto aqui um cliente, na média, gasta, por exemplo, em Moema, com pizzas dessa rede. Nós vamos aqui, ó, configurações do campo de valor. Ó, a gente tem soma, contagem e média. Selecionamos a média e OK. Olha, tá falando aqui que, na média, um cliente que vai consumir pizza na Chácara Flora gasta R$86 durante a semana. Em compensação, um cliente no Jardins, em média, durante a semana, gasta R$93, na Vila Mariana, R$88, em Tatuapé, R$86, Perdizes, R$85, no Morumbi, R$90. Novamente, o que a gente faz? Seleciona aqui, ó, Ctrl C e Ctrl V. O que a gente pode fazer de novo, ó?
Seleciona esse campo para pegar a formatação, pega o pincelzinho, quando ele estiver correndo, nós clicamos aqui, e agora eu quero formatar o campo para valores monetários. Clico aqui, ó, onde tem essas moedinhas e essa nota, e pronto. A gente tem o ticket médio, ou seja, o quanto cada cliente gasta num dia da semana, em média, consumindo pizza. A outra pergunta é, qual o ticket médio por dia da semana? Ou seja, aqui a gente tem o ticket médio por restaurante. Mas será que numa segunda-feira o cliente gasta menos, numa terça-feira ele gasta mais, ou numa sexta-feira ele gasta ainda mais? A gente vai descobrir isso agora. E como? A gente vai alterar, ao invés de colocar o campo bairro, o que a gente faz? A gente seleciona bairro, devolve aqui para o campo da tabela dinâmica e seleciona dia da semana, que é o que a gente quer saber. Lembrando que a gente já tem o campo de média configurado. Ou seja, a gente vem aqui, ó, lembrando, veja que os dias não estão na ordem. Como é que a gente ordena os dias dentro de uma tabela dinâmica? A gente vem aqui, ó, qual que é o primeiro dia? Segunda, né? Seleciona a segunda-feira, desse jeitinho. Quando você selecionar o cursor, ele estiver, né, com essa cruz de 4 pontas, você clica e arrasta. Ó, colocamos segunda em primeiro lugar, agora eu preciso de terça-feira, ó, venho aqui, ó, da mesma forma. Formou a cruzinha de 4 pontas, pego o ponto dela aqui, ó, para poder arrastar aqui, ó. É meio sensível o Excel para fazer isso. Deixa eu ver se eu consigo. Tá difícil. Aqui. Clico e arrasto. E agora segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tá certo? Nós vamos aqui, selecionamos todo o campo, Ctrl C e case da pizzaria, na questão 5, Ctrl V. O que nós fazemos agora? Pegamos esse cursor, selecionamos, pegamos a formatação com pincel, clicamos aqui e formatamos o campo para valores monetários. Pronto, o que a gente está respondendo? Que, na média, um cliente numa segunda-feira gasta R$ 91, numa terça, R$ 72, e numa sexta-feira, ó, o que a gente às vezes responde? Ó, qual que é o dia que o cliente gasta menos? Ó, na terça-feira é um consumo menor, mas em compensação, numa sexta-feira, o consumo é o maior dentre esses 5 dias. A outra pergunta que se faz é: quanto cada estabelecimento comercial faturou por dia da semana? O que a gente faz aqui? Aqui é um pouquinho diferente. A gente vai ter 2 critérios a serem analisados. Primeiro, o critério pizzaria e o critério dia da semana, além do critério valor, ou seja, 3 critérios. E como que a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai configurar uma tabela semelhante a essa, só que com a dinâmica. E como a gente faz isso? Bom, restaurante está no campo linha. Vamos, na verdade, primeiro apagar essas configurações e fazer do zero. Ó, restaurante é a linha, que nem aqui. Ó, 1900, 1901, 1902. E dia da semana é o quê? É o campo coluna. E como a gente faz isso? Ó, aqui não é linha, agora a gente seleciona coluna. E vamos para dia da semana. Ó, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E o que eu quero responder aqui dentro? Eu quero responder quanto que na segunda-feira o restaurante faturou, quanto o restaurante 1900 faturou na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, e assim os outros restaurantes também. Pessoal, quem que vai entrar no campo valores? O campo valor. Nós vamos aqui, ó. E lembrando que aqui já está configurado como soma, ou seja, na segunda-feira, todo o consumo somou R$ 1.817, na terça, R$ 2.389, e olhando aqui, ó, até o restaurante faturar na semana R$ 13.310. E os outros restaurantes também. O que a gente consegue responder? Bom, o restaurante 1.400 é o que mais fatura de segunda a sexta. Além disso, ó, qual que é o restaurante que menos fatura? É o 1905, que fatura só R$ 8.432. Bom, a gente não está com essa estrutura de tabela para responder, a gente só vem nesses campos aqui, ó, de valor,
seleciona de segunda a sexta, de 1900 a 1905, pizzaria, dá um Ctrl+C, que é a fórmula de cópia, vem no case e vamos aqui, ó, Ctrl+V. E o total geral? É uma fórmula de soma. Selecionamos dessa forma, fechamos e Enter. O que a gente pode fazer? Tá vendo essa alcinha aqui, essa cruzinha em preto? A gente só arrasta. E a fórmula é replicada para todas as colunas, tá vendo? Ela deslocou colunas e foi somando aqui nessa coluna, aqui nessa e aqui nessa. A gente pode fazer um total geral também por restaurante, não por dia da semana. Mesma coisa, soma. A gente seleciona toda a linha, que eu quero saber quanto que esse restaurante faturou, e dou um Enter. E venho aqui, ó, posso descer, porque ele não vai deslocar a coluna, mas vai deslocar as linhas, e eu sei o quanto cada restaurante faturou em todos os dias da semana e no total quanto isso fechou. Agora, vamos configurar esse campo para valor monetário, ó, colocamos em real e a gente pode colocar no formato da tabela. Espera aí que ele voltou e a gente vem aqui, valor monetário, prontinho. A 7ª pergunta. Quanto de cada bairro faturou por dia da semana? Aqui a gente não selecionou restaurante, a lógica é a mesma, a gente só vai trocar por bairro. Vamos aqui na planilha dinâmica, a gente tira restaurante e seleciona o campo bairro. Pessoal, a mesma coisinha, ó. A gente vem aqui, Ctrl+C, dá um Ctrl+V, vem aqui, seleciona, para não perder a formatação da tabela, seleciona todo esse campo, ó, a gente permaneceu com linhas e com os traços da tabela, e a gente coloca em campo de valor. Prontinho, ó. Quanto que cada bairro faturou por dia da semana na Chácara Flora? O faturamento foi de 2.317 na segunda-feira, 2.469 na terça, na quarta, na quinta e na sexta, e assim para todos os outros bairros. Thaís, você nos falou que é possível usar fórmulas ao invés da tabela dinâmica. E como isso ficaria? Pessoal, eu vou revisar aqui a soma C. Como é que ela seria feita? A partir de 2 critérios. Vamos aqui, vamos usar esse exemplo. Marca esse valor, 1.817. Vou marcar aqui em amarelo para a gente. Você vai ver como a soma C vai fazer o mesmo valor que a dinâmica calculou para a gente. Ó, venho aqui, vamos abrir essa fórmula, soma C, no plural, intervalo soma, eu quero saber o valor de faturamento. Eu venho aqui, ó, seleciono toda a coluna de valor, dou um Ctrl Shift para baixo, congelo a fórmula, ó, F4, ponto e vírgula. O que mais, Thaís? Intervalo critério. O que a gente quer saber? Qual é a pizzaria? A gente vem aqui, ó, seleciona todo o campo de pizzaria, fechou, ponto e vírgula, volta lá para a fórmula, vamos procurar ela, que essa tabela é grande, a gente volta para a fórmula, vamos voltar aqui mesmo. Qual que é o critério? Eu quero o restaurante, ó, ao invés de digitar 1900 pizzaria, eu venho aqui, ó, seleciono esse valor, dou um F4, ponto e vírgula. Qual que é o segundo critério? Eu quero o dia da semana. Venho novamente na coluna dia da semana, ó, seleciono, Ctrl Shift para baixo, dou ponto e vírgula e defino qual critério. Segunda-feira. E fecho fórmula. E o que ele vai responder? Lembra que a gente marcou 1.800 e alguma coisa? 1.817. Thaís, para os outros é a mesma coisa? É a mesma coisa. Você só seleciona certinho o campo de critério,
Você troca segunda por terça, ou você troca aqui, por exemplo, 1900 por 1902, e o campo para terça-feira. Você seleciona certinho aqui, ó, o critério que você quer, que a fórmula soma C vai fazer exatamente o que a dinâmica fez. Ou melhor ainda, a dinâmica vai fazer esse cálculo para você de forma generalizada para todos os campos. Ficou entendido? Agora, vamos tirar o ticket médio de cada bairro por dia da semana. Pessoal, a gente não selecionou o faturamento total? Agora, a gente precisa saber quanto, em média, uma pessoa gasta na segunda-feira no bairro da Chácara Flora e assim para todos os outros bairros. Vamos aqui na nossa dinâmica, lembrando que a gente não selecionou o campo soma. Meu, aqui é diferente. A gente seleciona o campo média. Ó, média, ok. E eu tenho o valor médio que um cliente gasta num determinado bairro, num dia da semana. A gente vem aqui, ó, dá um Ctrl+C, opa, Ctrl+C e Ctrl+V. A gente pode pegar aqui, ó, em vez de selecionar de novo a formatação, a gente vem nessa formatação aqui, seleciona desse campo de cima, pega o pincelzinho aqui, ó, pincel de formatação, clica nele e, ó, clica aqui. Você já tem o campo formatado. O que a gente pode responder dessa análise? Que, em média, o lugar que mais fatura dessa tabela seria, deixa eu ver aqui, eu acho que esse aqui, ó, é o Jardins, na sexta-feira. Um cliente, em média, gasta R$ 144 numa sexta-feira numa pizzaria do Jardins. Normalmente, a média da sexta-feira é maior, né? Sendo que no Jardins esse valor é o maior de todos. E na segunda-feira, onde que se gasta mais? Também, ó, no Jardins. Na terça já não é o Jardins, já é, vamos ver aqui, é Perdizes, o pessoal gasta mais lá na terça-feira. E assim a gente vai olhando dia a dia da semana para responder essas perguntas. Bom, pessoal, são informações que vamos supor que eu seja dona dessa rede e eu queria entender, como é que é o gasto do consumidor, em que bairro ele gasta mais, em que dia da semana ele gasta mais, em qual dos meus restaurantes ele gastará mais. E tudo isso, pessoal, sendo respondido por tabela dinâmica, que é uma ferramenta muito útil, mas assim, útil até demais. E economiza muito tempo. Vocês viram quanto a gente economizou? Eu acredito que a aula tenha tido agora meia hora. E consegui fazer um relatório de respostas a partir de um recurso automático que faz as contas de forma automática para mim, sem precisar usar fórmula. Demais, né? Então, pessoal, minha aula vai ficar por aqui. Eu agradeço a sua participação. O exercício estará na plataforma da Hotmart, você pode respondê-los, é exatamente igual à aula, não terá nada mais, nada menos, é isso. Esse é o recurso da tabela dinâmica. E vou mostrar mais uma coisa para vocês. Outro recurso da tabela dinâmica que é muito legal é o filtro. Eu não mostrei isso para vocês, isso é muito importante. Vou colocar meu vídeo aqui para vocês me verem. Vamos supor que eu queira responder assim. Eu quero saber o ticket médio, né, gente? A última questão era do ticket médio. Qual que é o ticket médio para um dado restaurante? Eu venho aqui, ó, em filtro, e eu quero saber qual que é o ticket médio só do 1905. Eu venho aqui, ó, nesse campo filtro, seleciono selecionar vários itens, tiro a seleção e falo assim para o meu Excel, só quero saber do 1905, ó. Seleciono e ele me fala, ó, na segunda-feira, vamos supor que o restaurante não abra, porque ele está com o campo vazio, mas na segunda-feira, um cliente que vai no 1905, no bairro da Chácara Flora, gasta R$ 82. Na terça, na quarta, ele fala, onde que gastam mais, em que dia da semana, em que bairro vão gastar mais no 1905.
Olhando aqui de forma bem pronta, aqui, ó, na Vila Mariana, na sexta-feira, onde tem o maior valor. Então lembrando, gente, o recurso do filtro, você coloca ele no campo filtro e você seleciona uma informação, caso você queira algo muito pontual, tá bom? Mas o que eu mostrei para vocês mesmo é como a gente pode dispensar o recurso das fórmulas, usando só a tabela dinâmica. É basicamente o que a gente aprendeu nas aulas anteriores, aplicado de forma automatizada. Pessoal, agora acabei. É isso. Fiquem com Deus. Um beijo, bom descanso, boa quarta-feira, bom restinho de semana que ainda temos. E até sábado. Um beijo, gente. Tchau, tchau.